É? Só Edmilson. Tô dentro. Só Edmilson entrou. Que tá em Maringá, inclusive. Ah, Maringá, né? O armarinho marrom. Continua aqui. Bom, começar a matéria nova. Acabou direitos fundamentais. Acabou o artigo 5º. Tá? Era um artigo só. Os últimos meses foi um artigo só. Acabou e agora a gente vai começar a falar da separação dos poderes, dos 3 poderes da República. Bom, sobre 3 poderes da República, é importante primeiro a gente determinar que o conceito de república ele está necessariamente atrelado com a ideia de tripartição de poderes. República não necessariamente tem a ver com democracia. Existe uma concepção em que nossa república é uma república democrática federativa. Mas república é um conceito em si. Se existir república implica necessariamente em dizer que existe um Estado, mas que esse Estado administra um espaço público de uso comum. Por quê? Cadê o giz? Eu chego até lá? Cheguei. Isso. Latim, a língua do direito. Res publicium. Coisa, objeto. Coisa. Por que eu não ponho objeto, então? Porque objeto tem uma delimitação filosófica e semiótica um pouco mais ampla que coisa, né? Eu não necessariamente estou falando uma coisa do objeto, algo. O objeto tem um sentido de observação. Aqui eu estou falando de fenômeno, de estruturas materiais, coisas, de fato. Coisa comum. República nada mais é que um conceito em que o Estado tem bens, coisas, bens. Talvez a gente possa dizer que coisa se estrutura pela ideia de bem, ou seja, pela ideia em que pode ser mensurável economicamente. Então, a possibilidade de uma mensuração econômica dos bens, que são comuns, mas comuns em que sentido? Num sentido muito claro ao direito romano, que é o sentido de domínio. O que é domínio? Domínio, obviamente, né? O que é domínio? Ó, pessoal, isso é interessante. Porque o direito romano, ele não tinha o conceito que a gente tem hoje de propriedade. Ou seja, propriedade, aquele título jurídico que te dá legitimidade privada a um bem. Propriedade é isso, né? O que é ser proprietário de um imóvel? É você ter um título jurídico que confere a você esse bem como parte do seu patrimônio privado. Esse conceito de propriedade não existia necessariamente dessa forma no direito romano. Esse domínio era um espaço entre o uso
e a propriedade. Ou seja, não é mero uso, não é simplesmente você usar a coisa, mas também não é um título privado. Esse domínio é uma área em que há uma possibilidade de exercício sobre o bem. Um ius fruiendi, um direito de fruir do bem, de usufruto do bem. Um ius fruiendi, um direito de usufruto, de você... esse domínio é uma... Vocês sabem o que é usufruto? Vamos supor assim, o seu pai e sua mãe têm uma casa, né? E eles vão te adiantar a herança. Eles não morreram ainda. Mas eles vão te fazer um adiantamento de herança, vai passar para você o bem. Só que ele vai passar para você o bem com reservas de usufruto. O que significa isso? Você é dono, você é proprietário, mas o seu pai e a sua mãe vai permanecer com o domínio desse bem. Ainda que eles não sejam mais donos, vai existir uma cláusula contratual que vai permitir que eles continuem fazendo um uso dominante do imóvel, ainda que seja seu, você não pode impedi-los disso. Esse é um conceito interessante que o direito romano vai trazer. E usufruir. Mas veja, porque usufruir não necessariamente faz de você o proprietário de algo. Apenas que você tem direito, você pode gozar do objeto, você pode ter acesso a ele. Para o romano, isso daqui era bem diferente, por exemplo, uma propriedade privada, né? E o domínio, esse jus fruiendi, essa ideia de usufruto, ela está presente na república, nessa coisa pública. Porque a coisa pública, ela é de quem? Quem que é o dono da coisa pública? O Estado é dono da coisa pública? Quem que é o Estado? E quem que é a república? Vamos supor assim, imagina a Praça da Matriz. Pode ser uma resposta. Todos. O povo, que é coisa pública, de uso comum. É comum. Esse é um conceito interessante, conceito majoritariamente consciente entre nós, só que daí está o problema. Está errado. Esse é o problema, porque esse é o conceito que está no imaginário popular, que é nosso. Só que aí está. Essa é a questão, porque não é propriedade. Não é nosso. E nem do Estado. É de uso, de domínio comum. A resposta mais correta seria: quem é o dono da Praça da Matriz? Ninguém. Ninguém é dono. Tem o domínio. E você pode ter o domínio naquele espaço. Porque a prefeitura é um órgão, uma ficção representada pelo poder público, que é exercido por você. É tipo assim, igual dos espaços públicos da cidade. A prefeitura tem o domínio, mas não pode. Mas daí vem uma pergunta. A praça da catedral é um bem público, uma coisa pública, certo? Fácil, é uma coisa pública. O fórum é uma coisa pública? É. Mas eu não posso usufruir desse espaço. É aí que tá. Não é uma coisa pública? Pois é. Porque você não tem direito de uso comum. Quando a gente fala em jus fruiendi, ou usufruto, a gente está falando necessariamente de uma possibilidade de uso delimitado. E isso que é o mais interessante, porque a república ela se considera a partir do uso comum delimitado pela representação popular, mas representação popular. E essa é uma questão interessante da coisa pública. A ideia de representação. Não é você que decide, é sua representação. Aqueles casos, professor, por exemplo, tem a praça pública lá, né, que nós podemos usufruir de graça, mas a prefeitura pode cercar, estipular um horário que a gente possa ir para essa praça. E baseado em quê? Baseado no próprio uso da coisa pública.
E a mesma coisa, imagina, a cadeira do juiz é pública. De quem que é a cadeira do juiz? É do juiz? Não é do juiz. É pública. Só que só ele pode sentar. Você não pode entrar na sala do juiz e sentar na cadeira dele. Porque o domínio... Diga. É sua. É propriedade. É propriedade privada. Propriedade privada. Propriedade privada. Não sei se você lembra, é que eu demorei muito em artigo 5º. A gente ficou um tempão. Fica mesmo, não tem jeito. Mas uma das primeiras aulas que a gente teve lá no semestre passado de artigo 5º, a gente falou de direito de propriedade, bem rapidamente. O que tem é uma possibilidade de função social da propriedade. Ou seja, quando a casa é sua, a casa é totalmente sua. Só que se você não respeitar determinadas finalidades sociais da casa, pode vir a perder essa casa. Vários exemplos. Você usa sua casa para refinamento de heroína. Você vai perder a casa. Não todos, mas esse é um caso. Usou a casa como atividade de sequestro. Pode perder a casa. Ou também para o seu não cumprimento com a sua finalidade republicana da coisa pública, que é o seu IPTU. Não pagou IPTU, pode perder a casa. Ou ainda, que daí é um pouco mais delicado, que você não perde necessariamente, em tese, que é o bem público, que é o bem comum. Tem que, o trânsito de Maringá está uma porcaria, tem que abrir uma rua nova e tem que passar por cima da sua casa. O interesse público vai determinar que vai precisar passar por cima da sua casa. Só que nesse caso você não vai perder, você vai ser ressarcido. Né? É o valor venal, né? Não é o valor de mercado. O que aconteceu, acho que ali na Carlos Gomes, né? Foi isso. Foi duplicar ali, só a ABD perdeu uma parte. Verdade. Tiveram que fazer uma reforma para poder acho que a parte do estacionamento ali, murar de Sim. novo. A maioria dos estabelecimentos eles tiveram que mexer para poder alargar a Avenida Nova. A Avenida Nova. Claro que a função social da propriedade ela pode atingir alguns outros elementos que são mais difíceis de determinar objetivamente, como, por exemplo, a propriedade rural, que é o que determina legalmente, por exemplo, a legalidade, não a ilegalidade, mas quando há a legalidade da improdutividade que permite, por exemplo, um assentamento do movimento sem terra. A reforma agrária compulsiva, que é chamada, né? Que é a reforma agrária por meio de função social da propriedade. Essa é outra lógica, é a lógica do latifúndio, né? É a lógica do latifúndio. Muita terra na mão de uma pessoa. E muita gente que não tem lugar para morar. A Constituição brasileira vai falar assim, não pode ter muita terra na mão de um só. Vai falar, não estou falando isso, pode. Mas você tem que usar. Você não pode deixar sem finalidade. Se você quiser aglomerar patrimônio, você aglomera o patrimônio que você quiser. Mas você não pode tirar a finalidade dele. Né? Essa é uma estrutura específica da função social da propriedade. Porque a Constituição fala, não, propriedade privada é privada, vai se manter. O problema da acumulação vai ser se você sair comprando tudo para não usar. Então pode sim vir a perder. Né? Foi. Entra nesse mesmo contexto. É porque, geralmente, como a gente fala aqui, parece uma coisa fácil de determinar, né? Mas é muito difícil judicialmente de determinar isso. Os processos de assentamento sem terra são processos de décadas. Não é um processo de uma hora para outra, porque para você tem que provar a improdutividade, as defesas, é muito... Uso capião, questão do capião. É a questão também foi um estudo igual, terra, se for comprovado cima da terra, e a terra tem que ser usada com outra finalidade, sim. Se você não for utilizar... Questão da soja. Teve toda a polêmica da soja contra essa legislação, porque a soja pode acabar com a estrutura do solo. Tem que fazer, rotação de cultura, não é? Rotação de cultura. E vocês vão ter isso em direito ambiental, inclusive. Mas é interessante porque a propriedade, como a gente está falando dessa estrutura, a propriedade, ela é absoluta. Você tem direito à propriedade, só que vão existir determinadas exceções que vão, sim, relativizar a perda da propriedade. Só que é sempre exceção, não é regra.
Tanto que a Constituição brasileira não vai impedir você de ser bilionário e sair comprando tudo. Mas tem sempre um mas, né? Por conta da função social. Você vai ter países mais radicais quanto a isso, né? Você vai pegar, por exemplo, a Suécia, que você tem limite de propriedade. Acho que quanto menor, menos terra vai ser mais forte. Exato. Você olha lá como que é dividido o país, que a maior concentração da população, acho que quase toda, é da parte da Europa, e do lado asiático não tem ninguém, no meio do país não tem ninguém. Então ela não tem é grande, mas não tem uso, né? E isso aí, ao contrário, você pega o Canadá, por exemplo, o Canadá é irrestrita a propriedade privada. Então, não tem perda de propriedade em hipótese alguma no Canadá. Tem sobrando, e o liberalismo deles é mais radical quanto a isso, propriedade. Na Suécia, não. Tem 2 casas, você tem 2, não pode ter 3. E você tem 2, você quadriplica seu imposto como se fosse nosso IPTU. Você paga muito mais. Porque não é para você ter 2. Aqui no Brasil, a gente observa isso nos estados maiores. Mato Grosso, Pará, é onde tem mais essa questão da reforma agrária. Onde lá o pessoal... Os assentamentos, não só do MST, mas de outros movimentos, não só MST. O Pará está crescendo cada vez mais os assentamentos, né? Amazônia, pessoal, tudo lá onde tem uma e é onde a agricultura é mais forte. E onde a agricultura é mais forte, exatamente. O Paraná também tem muita agricultura aqui, né? Tem muito movimento sem terra aqui também. Inclusive, esse daqui de perto tem uma cachaça, que é uma das melhores cachaças que você já pode tomar na vida. É verdade. A cachaça do MST daqui é uma delícia. Experimentem qualquer dia. Vende naquela feirinha orgânica. Hã? Não posso fazer isso, né? Não, tá travando. Ó. Voltou. Achei que era você de novo. Até quem tá passando. Ó. Mas isso é legal, professor. Fala mais. É legal. Mas essa é a questão. Esse é o limite. Daí, o seu exemplo é bom, porque daí pega, por exemplo, pega uma propriedade rural no Mato Grosso. Propriedade. Ela pode ir para qualquer lugar que você tenha cercado, a menos que seja uma reserva. A reserva é considerado bem público. A reserva é de quem? De ninguém. É importante ter essa lógica, que o bem público ele não é do Estado, ele não é seu. Ele é de ninguém, e o seu domínio, ou seu use free end, é delimitado pela lei. Porque se você não pode se apropriar. E também ele tem que ser de ninguém por conta da própria regulamentação. É o Estado que regulamenta por representação. Né? Então não é você que regulamenta. Né? Mas tem que ter isso mesmo, né? Regulamentar. Por mais que não seja de ninguém, tem que ter um controle ali para não chegar. Igual, imagina se um fórum fosse para uma praça. Exatamente. Imagina se, igual a Covid parou aqui, sei lá, não tivesse essas reservas, coisas que tem que ser preservadas, que são necessárias, igual a Amazônia, não é de ninguém, mas você precisa preservar. Você tem que ter a regulamentação. Se não tivesse nada, já estava tudo... Não, a Amazônia, no caso, a Amazônia, inclusive, é um caso que é discutido no ponto de vista internacional de ser uma res publicium internacional, que não deveria ser república só do Brasil. Muita gente defende isso. Porque não é uma propriedade do Brasil, porque não é propriedade, é domínio. E pela lógica do domínio da república, quem tem o domínio sobre a Amazônia? Tecnicamente o mundo inteiro. Porque você tem toda a questão ambiental relacionada à Amazônia. De outras reservas. Não, isso é discutido em termos globais, não só em relação à Amazônia, mas em várias... Pois é. Não, e mais. A discussão vai além, né, da questão da República Internacional. Vai com história, né? Você pega um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, que é a região egípcia, região de Nag Hammadi, essas regiões assim, os grandes sítios arqueológicos são históricos e são extremamente saqueados. A gente tem pouco acesso ao que teve lá, porque não tinha essa ideia de regulamentação pública. A ideia da república é essa, que a coisa não seja de ninguém, justamente porque uma representação, ou seja, nunca uma pessoa, mas uma representação, uma fórmula fora da via pessoal,
possa dar limites para o seu domínio, para o seu uso, para o usufruto da coisa. Por isso que é domínio e não uso nem propriedade. É um domínio, é uma regulamentação específica de domínio. Chega essa hora. Vocês conseguem ver aí? Vocês, tá só Edmilson, hein? Sim, não, consigo, professor. Tem mais gente. Tem o Matheus e a Ana Paula. Tem Matheus e Ana Paula. Professor, fala com o Matheus que a gente está mandando tomar vergonha na cara. Matheus, a sua sala, aqueles que estão sob a sua égide na formatura, estão falando para você tomar vergonha na cara e vir para a sala. E é verdade, porque eu te vi aqui hoje. Ele veio aqui hoje? Mentira. Eu vi ele aqui hoje. Não fui, não. Como não? Só porque usou. Ô, louco. Eu te vi aqui hoje, sim. Não peguei nem a primeira aula. Ah. Deve ter outro cara bonito aí, parecido comigo, então. Alguém viu o apagador por aí? Ali em cima. Nossa. A Débora. O quê? A professora Débora falando da altura da professora Jaqueline, que eu do lado dela. Vocês imaginavam que a Débora é desse tamanho que ela é? Ela é mais alta que eu. Ou ela tá metendo Às vezes eu acho que a Débora tem mais, porque eu tenho 1,85. Às vezes eu acho que ela é mais alta que eu. É o saltigoso Você é o quê? comercial, professor. Pois é. Mas é verdade, se coloca a Débora do lado da Jaqueline, fica desproporcional, né? O 8 centímetros ali de salto comercial. Eu fico imaginando como deve ser o choque para vocês verem, tipo, a Débora. Porque eu acho que no vídeo ela não parece tão grande. Né? Ainda bem que o Rodrigo abandonou vocês. É o Saldanha. O Saldanha é desse tamanho, né? Aquele que dava antes da Sabrina. Ele é carequinho. Ela tem. Eu também, porque quando eu contratei a Sabrina entrou no remoto, lá no começo da pandemia. E eu fiz a entrevista com ela, a banca dela, no remoto. Então eu conheci ela recentemente também, pessoalmente. Do ano passado não conheci, né? O professor Paulo. Paulo, A Thaís. Ainda é diferença, né? É Você diferente. chegou. Verdade. Na verdade, ele falou assim, comentando. Pessoal, pode decidir começar no seu pai do tamanho. Mas isso aqui é perigoso mesmo, gente. Isso aqui não é seguro, não. Não, tem duas coisas que ainda não vou, que agora eu estou impedido de fazer por causa da máscara, que sempre acontecia. Porque às vezes eu começo a me empolgar aqui em cima, não sei se vocês percebem, mas eu fico fumando giz. Né? Eu fico batendo a cinza. Né? E acontecia às vezes de eu fumar o giz. Já aconteceu. Né? Agora que a máscara não permite. Que legal. Não. Pressão sua. Você pita? Se o domínio necessita dessa regulamentação e ele precisa preservar essa pureza do ninguém, do ser de ninguém, para ser domínio, a gente tem que ter medo de quem vai dominar o domínio. E a República precisa preservar a dominação do domínio. Então, por isso que você tem aqueles autores que vocês ainda vão estudar muito ciência política nessas outras matérias, que são os contratualistas, principalmente Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes, principalmente o Rousseau, que eles vão entender que tem uma forma de fazer isso, que parece óbvia hoje, mas a lógica está a ver com essa ideia de domínio republicano, que é a ideia da tripartição de poderes, que nada mais é de pegar todos os poderes que eram atribuídos ao rei, ao soberano,
pegar as naturezas, deduzir as naturezas desses poderes e transformar em 3 poderes independentes, mas interdependentes. Então a República garante seu domínio pela separação do legislativo, do executivo e do judiciário. Mais interdependentes. Como assim? Bom, o judiciário faz o quê? Julga, certo? Vamos simplificar bem. Julga. Julga sobre o quê? Sobre a legislação, que é feita pelo legislativo. Que é feita pelo legislativo. Esses 2 são os chamados poderes de estrutura social. Esses 2 poderes, eles vão ter o intuito, né, de aplicabilidade da representação e fenômeno, ou seja, lei e justiça, lei e ordem. Para eu lembrar o que eu falo é difícil. Poderes de regulamentação social, poderes de uso social. Né? Enquanto toda a administração dos bens da República, a administração desse bem comum, desse bem de ninguém, vai ficar a critério do executivo. Então, basicamente, aqui a gente tem uma atividade representativa aqui a gente tem uma aplicação social e aqui a gente tem uma administração geral. Isso aqui a gente vai chamar de finalidade própria dos poderes. Ou seja, a finalidade própria, a finalidade específica desses poderes é atividade legiferante, jurisdição e administração pública. Mas, a gente tem que lembrar aqui, o legislativo, aqui é a finalidade principal, mas o legislativo se autogere execução. E o legislativo tem suas comissões próprias de julgamento. Jurisdição. Significa que ele tem funções atípicas dos outros poderes. O dinheiro do legislativo é organizado pelo próprio legislativo, não é pelo executivo. As funções, o que a gente acabou de ver? Uma CPI rolando, que tem suas funções judiciárias próprias, né? Sua autogestão judiciária. Onde? Jurisdição, eu só abreviei. Aqui já é minha letra mais real, sem eu tentar caprichar tanto. O judiciário, por sua vez, ele tem a sua finalidade, essa jurisdição, essa aplicação social. Mas o judiciário também tem uma autogestão executiva. E o judiciário também tem uma autorregulamentação. O judiciário fabrica suas próprias leis internas. Ou seja,
faz função atípica do legislativo. Ele age pela função atípica como legislativo. E o executivo? Bom, o executivo, ele pode, por exemplo, decretar decretos que têm função legislativa. E também ele organiza os órgãos fiscalizadores. Função jurisdicional. Já ouviram falar da ANAC? Associação que regulamenta a comunicação, o celular é vinculado ao Poder Executivo. Já ouviram falar da... Como que chama? Da saúde? Me fugiu o nome agora. Não, a Anvisa. Ela regulamenta a estrutura da saúde. A única que é separada é aquela dos que regulamenta plano de saúde, etc. Mas a Anvisa trabalha com toda a questão de saúde pública geral. É regulamentado pelo Executivo. Então, o Executivo tem função de polícia, tem função judiciária também. Isso significa que os três poderes são distintos, independentes, mas eles têm micropoderes dos outros poderes também. E olha que interessante também. O Executivo fiscaliza o Legislativo quanto ao seu orçamento. E fiscaliza o Judiciário quanto ao seu orçamento. A função do próprio Executivo não é organizar o dinheiro? É. Mas ele não organiza o dinheiro do Legislativo e do Judiciário porque eles têm funções típicas. Mas na função típica do Executivo, ele fiscaliza o poder executivo dos outros poderes. Ele é o fiscalizador. O Poder Executivo ele vai trabalhar com todo o orçamento público, né? Ele vai gerir o orçamento público. O Legislativo não vai ser gerido pelo Executivo. Quem vai determinar a gestão do orçamento público legislativo é o próprio Legislativo. O que significa? O Legislativo tem uma função atípica de Executivo, de gerir os bens públicos. Mas, por exemplo, você falou que o Executivo gera todo o orçamento. Todo, tudo. Se ele não geral, mas o Legislativo pode organizar esse orçamento, o Executivo não tem que fazer uma divisão para o Legislativo, e o Legislativo decide como vai utilizar esse dinheiro? Não, porque vai ter uma lei própria de limitar quais são os orçamentos da República. Aí o Executivo vai lá fiscalizar se está cumprindo o orçamento. Daí o O Executivo próprio Legislativo limita o seu orçamento, o Executivo que fiscaliza. fiscaliza. O Executivo ele não vai gerir o orçamento do Legislativo, é o próprio Legislativo que vai fazer. Mas o Executivo, como a finalidade dele é executiva, ele vai fiscalizar aquilo que ele entende, que é a estrutura executiva, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. O Legislativo, por sua vez, tem sua finalidade legislativa. O Legislativo ele pode vetar, derrubar os vetos dos decretos e das atividades judiciárias. Quando o presidente da República dá um decreto, quem derruba é o Legislativo, porque ele é o fiscalizador do exercício legislativo do Executivo. Quando o Judiciário faz o seu regimento interno, quem pode barrar o regimento interno é o Legislativo, porque ele vai fiscalizar essa função própria dele. E o Judiciário não precisa nem falar. Quem que julga os caras? O Judiciário. Então ele faz a função atípica dele também. Significa que os três poderes são independentes, mas os três se autofiscalizam e os três têm poderes correlatos aos três. Essa é a estrutura dos três poderes. Cada um tem um poder específico, um poder típico, mas todos exercem funções atípicas dos outros poderes e se fiscalizam dentro dos seus poderes. Ai. Qual que é a palavra, professor, que você
falou que os três poderes eles têm sua própria Só as funções típicas. funções típicas. Típicas. Legislativo legisla, executivo executa, judiciário julga. Funções típicas. Nós falando isso, vocês assistiram o final do Casamento às Cegas? Nossa, que terrível, cara. Decepcionante. Não é aquele reality que daí casa, vai falando de ódio que você conhecer. É, É isso aí? maravilhoso. Melhor reality show dos últimos tempos. Então, eu tava vendo umas coisas nas redes sociais falando que é 5 casais que vai, né? São muito mais, mas os que deram certo são 5. Isso, que daí, mas não mostra lá, mas tem uma galera que depois tá casada há um tempão, depois que Acabou faz pouco tempo, né? Gravou esse ano. Ah, eu tava vendo lá que esses sites de fofoca que a gente segue pra perder tempo. Pra perder, não. Pra agregar tempo. Falando que não precisa perder. Aí tava vendo lá a mulher que fez uma declaração com esse cara, que casou, foi tudo certo. Sim. Você poder ver? É interessante. É interessante. Agora, foi pesado. Agora eu tenho que ficar no Twitter para ver o que aconteceu com eles, para ver o que eles vão falar. Um outro, eu acho que nos Estados Unidos, eles fizeram Para saber como que tava. Sei. Não, é que o Casamento às Cegas veio na hora certa, porque a Fazenda tá uma bosta. Né? Não. A Fazenda de Todos é mais boa. Já foi bom. Já Não, foi bom. verdade. Já foi bom. A São Cândido Surak foi bom. A da Desurac, da Gretchen, foi fabulosa. A do menino do Cine, lembra o Cine do Restart? Ah, é DH? O DH, aquela edição foi boa. Não, mas a da Surak foi subindo. Ela não é mais boa. Mas agora, nos últimos anos, tá chato. André, quem você quer que saia? Ele tava lá dentro, não sei o que lá, e a filha da Monique. Da Monique, Ela fala, por mim, poderia ser essa. A Bárbara de edição viva deles. Foi bom. Aquela edição foi histórica. Não, essa foi mais. Esse eu acompanhei, pessoal. Agora a gente tem que ficar esperando. Acabou o Casamento Cegos, tem que ficar esperando 2022 para começar o Big Brother de novo. Né? Para assistir. Não tem tempo pra assistir. O Clé é 24 horas, como não tem tempo? Ah, eu dormi. Pô, que dormir. Já falei para vocês, dormir é final de semana. Dá para entender isso aqui? E vocês 4 aí em casa? Estão entendendo isso aqui? Eu tô apontando para vocês, parece que eu tô apontando lá. Sim, tá Você, legal. você aí. Eita, Bateu apareceu no- o da Atena agora. Bateu Corta no meu aí. nariz. Tá. Quem que é o que falou? Quem? É o Marcelo Rezende. Era o Marcelo Rezende falar? É o Marcelo que morreu, né? O Marcelo Rezende. Morreu. Tá cedo ainda. É que a falta de ar tá grande aqui. Mas, a partir dessa situação, a gente tem que começar por algum lugar. E a gente vai começar pelo poder legislativo, que é o poder mais complexo de todos, o que nos demanda mais tempo, o que nos demanda mais esforço, que é o poder legislativo. Que é o poder legislativo. E eu já começo com um desenho. O que é isso aqui? Não é o Palácio do Planalto. Definitivamente não é o Congresso. Planalto.
Também não é Pão de Açúcar. É o Congresso. Aí, Edmilinhos, tem que ser você aí de São Paulo para falar. Esse é o Congresso Nacional. Como palavra do Planalto, onde fica o presidente. O desenho está perfeito. Tá perfeito, não tá? Daí eu pergunto para vocês. Oscar Niemeyer não era só um comunista infiltrado em Brasília. Oscar Niemeyer era um arquiteto de simbologias. E esse cara vai ajudar vocês todos a nunca mais esquecer como funciona o Congresso Nacional. Porque isso aqui é a representação disso. Esses dois bagulhinhos aqui que o Oscar Niemeyer fez aqui já te explica o que é o Congresso Nacional. Por quê? A união, a estrutura dupla, as duas torres, a estrutura bicameral do Poder Legislativo brasileiro, quando se junta, quando se ergue, por isso que o prédio, os dois prédios juntos, quando se ergue, forma o Congresso Nacional. Que nada mais é do que a união do Senado com a Câmara Federal dos Deputados. Vejam, a união do Senado, que é isso aqui, para baixo, e a Câmara dos Deputados para cima, erige o Congresso Nacional. E por que que o Senado é para baixo? Por que que a Câmara é para cima? Por que que... e Oscar Niemeyer vai virando tudo de ponta cabeça? Pode ser. Pode até ser, mas o Oscar Niemeyer pelo menos falou para a gente que não era isso. O negócio é simples. Ele coloca isso daqui, Oscar Niemeyer coloca isso daqui como uma função aberta da Concha. Porque a Câmara dos Deputados é a representação geral do povo. Está aberta, é democrático, é aberto para quem quiser pode entrar. É a representação de todo mundo. É o local aberto do legislativo. Por isso que a conchinha é para cima. Enquanto na outra conchinha é fechada. Porque a gente tem aqui a representação do que é fechado no nosso Estado, que é da soberania nacional. Oi. Isso. E ali abafa. O bom é uma boa. É a tampa da panela. Aqui ferve e aqui abafa. Exatamente. Pode ser. Pode ser. Perfeito. Fica melhor que o Neymar. Porque, veja, quantos deputados a gente tem? 13. 513 deputados. Boa pergunta. Por que 513? Por que esse número quebrado? Nada a ver. Para não quebrar, deve ser única, para não ter empate. Não, nesse caso não, porque já teve números pares. E foi crescendo o número. Por que foi crescendo o número? Para sugar mais dívida. Porque foi crescendo a população. Porque É porque cada um representa um número de pessoas, não é? pelo número de pessoas. Tanto que, eu não vou lembrar de cabeça agora o número exato, mas é igual o número de deputados que tem no Paraná e o número de deputados que tem em São Paulo? Não. O Paraná tem menos deputados que o estado de São Paulo. Por quê? Porque a população do estado de São Paulo é maior. Provavelmente o estado que mais tem representantes é São Paulo. É
É São Paulo. E o estado que menos tem representantes é Sergipe, que é um estadozinho pequeno. Porque é representação direta, da população direta. Então vai ter toda essa aglomeração proporcional às populações, porque é uma representação. Vai ser uma representação. E ela é proporcional à quantidade de pessoas. Cada deputado. Você sabe quantas pessoas um deputado Essa aí, a conta é mais difícil que isso. Mas vamos falar disso já, então. Porque essa representação, ela tem que ser geral, e além de geral, ela tem que ser plural. O que quer dizer que ela é plural? Como que a gente elege esses deputados? É assim, o primeiro mais votado, o segundo mais votado, o terceiro mais votado? Exato, por legenda. Por que por legenda? Porque por ser república e não monarquia ou não ditadura, há uma obrigatoriedade de pluralismo político. Os partidos têm que estar plurais. Ah, por isso que tem tanto partido no Brasil? Não necessariamente. Mas isso tem um pouco desse fundamento, porque assim, não é porque existe um partido que ele vai estar obrigatoriamente. Tem que ser partidos com representação. O PMDB, o PT, o PSDB tem representação? Claro que tem, são representações muito grandes, então eles vão ter maior número. O PCO vai ter representação? Tem aqueles dois caras que sempre estão lá. Então vai ter pouquinho, mas vai ter que estar lá. Obrigatoriamente tem que estar lá. Então não são os mais votados, são as proporções representadas. Quanto mais pessoas se candidatam por aquele partido, mais pessoas ele vai ter. basicamente. Aí, que são Não, aliás, desculpa. Quanto mais pessoas votam naquele partido, mais pessoas daquele partido. tem. Por isso que rola aquele mito que o pessoal fala que se você não votar, tal partido vai. Se eu votar em tal pessoa, se eu votar em branco, vai para tal partido. Sim, tem esse mito, de fato. Porque tanto que de fato você pode votar só na legenda. Você não precisa votar no deputado, por exemplo. Eu quero votar no PT. Eu não preciso colocar 13 tan. Eu posso pôr só 13, que eu posso votar só na legenda. Mas a ideia é essa: quanto mais representatividade, maior o número de deputados. Quanto menor representatividade, menor. Sem representatividade alguma, nem entra. Por isso que tem tanto partido que coliga. Por isso que tem coligação, porque muitos não vão ter representatividade. Então, junto. Não vai para ninguém. Não vai para ninguém. Não é computado. Tanto porque a ideia da representação ela está de acordo com a ideia de votos válidos. A representação ela diz respeito a votos válidos. Votos brancos e nulos não são válidos. Então, eles não computam. E também é mito, é importante colocar, também é mito a questão de se tiver mais da metade de voto branco ou nulo, a eleição é anulada. Não é. Isso é importante. A única coisa que... Professor, deixa eu pensar assim. Uma vez eu estava lendo sobre isso. Que é voto branco e é voto nulo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu não sei se eu entendi. Vou te falar aqui. Quando a gente vai votar em branco, a gente não tem como declarar o número. Não, ao contrário. Não, ao contrário. O nulo, você, tipo assim, pega o número e anula. E o branco, na hora que vai dar presidente, você aperta em branco. Em branco, isso. Na prática, não tem diferença alguma. Mas não tem, tipo assim, que o nulo, eu tô anulando, tipo, um exemplo, aquele candidato em específico, não é correto para mim. Eles não são computados. Não. O voto branco e o voto nulo, eles não têm diferença prática nenhuma. Eles só levam esses dois nomes por conta da época do voto em cédula, que era só para separar estatisticamente. Porque, tipo assim, quando faz a pesquisa, por exemplo, para ser uma pessoa em si, eu computo esse. Sim. E para ser, tipo, para presidente, eu vou computar os brancos. Não entra na computação, no cômputo da legislação eleitoral, não entra. Esses votos não são válidos, de fato. Se você vota tanto branco quanto nulo, eles são excluídos do contagem. Isso é interessante porque, assim, o que gera o voto branco e nulo? Ele gera uma redução da quantidade de porcentagem.
Então, por exemplo, vamos supor, o Brasil tem um total de um número 100. Eu não vou colocar o número para ficar fácil. 100. Então, para você ser presidente, você precisava de 50% mais um. Então, você precisa de 51 votos. Se desses 100 você tiver 50 votos brancos e nulos, agora você precisa de 26. Os brancos e nulos, eles não computam. Eles só são computados para estruturas estatísticas. Mas eles não são válidos. Então, eles não têm nenhuma representação. Nenhuma. O que eles vão mudar é a quantidade que você precisa para ser eleito. Né? Então, quando, por exemplo, na última eleição, teve muita abstenção, votos brancos e nulos. Isso foi muito discutido. Você pega, por exemplo, um deputado do PMDB. Ele precisava, vamos supor, deputado do PMDB do Paraná. Ele precisaria de 30 mil votos para ser eleito. Esse é o cálculo que eles fazem. Precisa de 30 mil votos para ser eleito. Como em 2018 teve muita abstenção, muito voto branco e voto nulo, esse deputado agora precisa de 15 mil votos para entrar. É esse que é o efeito do voto branco e nulo. Mas ele não serve para nada no ponto de vista de ajudar alguém a se eleger. Ele é inválido. Voto branco e nulo. Do mesmo lugar que veio o mito que tem um chip na vacina. Né? É porque as pessoas não sabem como funciona. Igual, isso aí que você falou da legenda, na verdade as pessoas confundem. Acho que é daí que vai o nulo e o branco vai fazer a função que isso faz. Isso. Mas eles não sabem que você que tem que selecionar lá para poder você dar o seu voto para um Exato. partido específico. É porque Ele acha que se você não fizer, que você vai dar mais. É porque, de fato, existe uma questão de legenda. O que é questão de legenda? Porque é obrigado a ter representação. Então, imagina assim, você é a deputada do... Eu ia falar que eu esqueci qual é o partido do presidente atual, mas ele não tem partido, né? O Bolsonaro não tem partido. Mas ele era, como que chamava o partido do Bolsonaro antes de ele sair mesmo? PSL. Você é do PSL. E você é muito popular, extremamente popular. E todas elas aqui são do PSL também. Você recebeu 5 milhões de votos. E elas não receberam quase nada, recebeu 10, 20 votos. O problema é que a estrutura plural, pluripartidária do Brasil diz, pô, o PSL teve alta representação, porque o PSL recebeu muito voto de legenda, certo? Então, se tem alta representação, faz o quê? Sobe o número de cadeiras. Então, como o PSL, você teve 5 milhões de votos sozinha, agora elas também serão eleitas por conta da pluralidade, porque o PSL, a democracia entende que o PSL representa. Se querem tanto o PSL, tipo, Isso. no PSL, pessoas para representar. Por isso que falar, o Tiririca, quando foi eleito, levou 10 deputados juntos. Não é que ele levou 10 deputados juntos. É que ninguém pensou que quando você vota no Tiririca, você vota no partido dele. Porque a estrutura da República não se interessa pelo deputado, e sim pela representação. Porque a ideia é, o partido ele serve para que você não tenha maiorias, que essa é a ideia. Maiorias esmagadoras. Então, se, por exemplo, vamos supor, vamos pegar agora que agora está mais confuso o parlamento. Vamos pegar na época do Lula, que o PT tinha maioria na Câmara. O PT tinha maioria na Câmara, mas ele não chegava nunca na metade. Por quê? Porque ele tinha que competir com as outras estruturas. Ele tinha maioria, o partido, mas nem de perto era metade. Porque você tinha obrigatoriamente que ter pluralidade. Então, esse que é o problema. Você não vota na República, você não vota no deputado, você vota no partido. Olha, deixa eu te falar, uma dúvida. Tem que ter dentro da Câmara partidos, por exemplo, o presidente foi eleito por um partido X. Vamos por aí, dentro da Câmara tem que ter mais partidos que apoiam o PT e menos partidos que não apoiam? Não necessariamente. Não tem nada a ver. Que é o caso atual. É o caso atual. Se você for pegar os partidos de coligação conservadora, eles têm exatamente a mesma quantidade, exatamente não, tem uma variaçãozinha, de quantidade que os partidos progressistas têm. Porque foi tão dual a votação que a representação ficou assim. Então não era porque o Bolsonaro... E ao contrário, a oposição atualmente ela é maior do que a situação. Como no segundo governo Lula. A oposição era maior que a situação. No primeiro, a situação era maior. Mas então, o Bolsonaro não tem partido, ele ganhou. Ele tinha quando ele se elegeu.
Ele era do PSL. Daí ele saiu do PSL e agora ele é sem partido. Então, mas se ele ganhar de novo, Ele não pode, ele precisa de um partido. Tem. Na verdade, Não definiu ainda. porque ele tava tentando fundar um Tava tentando fundar um partido. Tava tentando fundar um partido. Mas aí pra fundar um partido tem Que era o ter lá- Republicanos. tem que ter lá é assinatura, É né? assinatura. Daí não conseguiu. Porque um partido, você não pode só abrir um partido. O partido tem que ter impacto de representação. Então você tem que provar que você tem uma ideia, uma ideologia. Então tem que ter assinatura popular. E que a população apoia então, É. o seu partido. Tem que ter a população, da população. Você tem que ter um mínimo de assinaturas para poder seguir abrir o partido. Não é pouca coisa. Né? Ano que vem como partido. Agora não dá mais, ele não pode mais abrir partido, já não tem mais tempo hábil. Mas com certeza vai se filiar a outra. Se ele se candidatar, né? É possível que nem se candidate. Mas, enfim, essa é a questão importante. E eu estou falando aqui, lembra? Da Câmara, aberto, população. É assim que funciona porque é a representação nossa. É da nossa ideologia, de como a gente pensa, para que nunca tenha uma maioria. Se tiver, essa que é a questão. O Brasil é conservador. Não é, porque se você for olhar a Câmara ali, tem muito mais o retrato sociológico. Como que se compor? O Brasil é comunista. Não é, nunca foi. Tanto que o PCO e o PCB normalmente tem 1, 2 deputados. Menos representantes de todos. Sempre foi assim. Os partidos comunistas brasileiros nunca têm representação. Os conservadores, de certa forma, em certos temas, conseguem converter até assim como também acontece ao contrário. Sim. Se a gente for pegar radicalmente, de Collor até aqui, o que a população brasileira é partidariamente, ideologicamente? Centrão, porque o partido que mais tem cadeiras na história do Brasil, com exceção desse mandato, é o PMDB, que é o centro. É o partido que mais tem cadeiras. desde que eu sou criança, ele bomba. Sempre. Ideia. Hã? Era MDB, depois virou PMDB, agora é MDB de novo. Agora voltou a ser MDB. Tirou o P. Então, tecnicamente. Oi? Movimento Democrático Brasileiro. Você mudou nas eleições, porque eu tenho 52 anos, agora que eu descobri. Mas ninguém sabe. Mas eu tentei apresentar um projeto, gente, isso é sério. Eu tentei apresentar um projeto com os alunos de primeiro ano, uns anos atrás, tentei umas 3 vezes, uns 3 anos seguidos, de ter ensino de estrutura republicana no ensino fundamental ou médio. E a gente apresentou nas escolas, nenhuma deixou a gente entrar. Principalmente para o pessoal que não consegue acessar. Não sabe nada. Não, ninguém sabe como funciona. Ó, eu vou contar para você, pastor. Lá no lugar onde eu trabalho, estava conversando com um rapaz, aí ele me lançou isso daqui. Eu não voto branco nenhuma, porque meu voto vai para você aqui. Pois é. Eu falo isso. Parece que o conhecimento político fica restrito à faculdade de Direito. Você tem que entrar na faculdade de Direito para descobrir como é que funciona. Isso o pessoal fala que advogado é chato, mas isso é o que faz as pessoas. É óbvio. Mas isso aqui deveria ser conhecimento popular. Isso deveria estar no ensino médio, isso aqui deveria ser público. Mas não é. Política. Infelizmente, o colégio que abre mais para essas coisas é alguns particulares. É alguns particulares, alguns. Se for colégio, por exemplo, mais aí. Eu fico revoltado com isso daqui, porque eu ter que dar essa matéria aqui para vocês, eu acho ridículo. Eu com 22 anos. Não eu ter que dar organização do Estado, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário para direito é irracional. Deixei de botar só porque eu achava que esse negócio ia na colocação de bota do Paraguai. Mas não vai. Não é. Não, o sistema eleitoral é muito bem organizado. Nossa, é mesmo. É muito bem organizado. Ele é muito bem pensado. Hã? Não informa, não tem amplitude, porque ele é muito bem determinado. A gente fica tanto em cima em quem eu vou votar, em quem eu vou votar. Tanto que esse modelo aqui é o modelo francês. O modelo francês ele foi criado dessa forma, principalmente na época das comunas, que eram pequenas estruturas comunitárias. Então, você tinha uma associação de bairro, por exemplo. Então, você tinha uma ideologia comum àquelas pessoas.
Então dava certo a representação. Porque aquelas pessoas pensavam daquele jeito e todo mundo ia se preocupava mais com a ideologia partidária do que com o deputado. A gente elegeu em 2000 na eleição da Dilma, o Tiririca como deputado mais votado. Desse ano foi o Alexandre Frota e o Kim Kataguiri. Então, professor, mas é essa questão de Kim... não colocar dentro das escolas. Mas Eles querem um país. Essa que é a questão. Quando o Kim Kataguiri foi o segundo deputado mais votado, você levou aquele partido X que ninguém conhecia dele, tudo para dentro. Qual que é o partido? Nem sei te dizer. Porque é um partido X. Aí o que acontece? O partido lá pega um celebridade qualquer famoso, pô, vamos. E daí vem minha pergunta. Vou votar aqui nele e eu. Daí a pessoa pergunta assim: ah, mas do Brasil o partido não tem ideologia. Claro que tem. Lógico que tem. Esse negócio de aqui o meu partido é o Brasil e essas besteiras, não. O partido existe, está lá para quem quiser ver. Se você não prestou atenção nisso, o problema não é meu. Né? Essa é a questão. Quando eu voto, eu sei que partido estou votando. O partido é mais importante. Todo partido tem sua ideologia. E tem sua ideologia bem clara. Exato. É a mesma coisa. Você pega, por exemplo, muita gente. O PT foi por muito tempo muito bem votado. Ninguém sabe muito bem como que funciona o PT. Porque o PT é um exemplo bom para se dar da estrutura partidária. Porque o PT é um partido tão complexo, porque ele não é um partido único. Não sei se vocês sabem disso. O PT ele é subdividido em... Não sei se aumentou agora, depois de todas essas questões, ele diminuiu. Mas ele é dividido em 7 subdivisões. Então, quando você vota no PT, geralmente os eleitores do PT sabem disso, os militantes, né? Ele não vota só no candidato do PT. Ele vota no candidato do PT da linha que ele quer. Ah, é o Lula. O Lula é de uma linha. É uma linha que o pessoal chama de tratorada. É uma linha específica. Que é uma linha totalmente diferente, por exemplo, do Gabeira, que depois foi para o Partido Verde. O PT tem uma ideologia que se subdivide em várias. Os filiados. O PT foi muito forte por muito tempo por isso, porque a militância do PT é muito consciente de estrutura política. Então eles não votavam só no deputado, eles tentavam votar no deputado que fosse da subideologia de dentro do PT. Né? Sim. Não é por nada. É muito complexo. A estrutura do PT não é Lula. É muito maior que isso. O legal do partido é isso. Essa complexidade. É. E também, né, professor, acho que prestar atenção nessas linhas, os nomes do partido, Sim. o que ele leva, o que ele representa. Isso é importante. De certa forma. O nomeado de PT. Por isso ele tem um sentido. Pega o PSDB, que agora está muito fraco, mas já foi muito forte no Brasil. O Partido Social Democrata. Ele tem uma linha paulista, que é a linha do Franco Montoro, e ele tem uma linha mineira, que é a linha do Aécio, do Tancredo, né? Que são linhas muito diferentes. Porque a linha de São Paulo do Franco Montoro, ela é muito... A linha do Franco Montoro é muito ligada ao Partido Democrata Norte-Americano. Eles são muito... A forma como eles se comportam, Fernando Henrique, Franco Montoro, Mário Covas, são muito parecidos com os democratas norte-americanos, tanto que eles pregam, isso não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas toda eleição, esses candidatos falam de voto distrital misto, que é mudar o modo de apurar voto no Brasil, que é como é lá. A parte do Aécio Neves já não é assim, que é uma social-democracia mais tradicional, mais liberalista, ou seja, não é só votar no partido, é muito difícil essas coisas, e é muito importante. O Matheus, em 2018, ele deu para o primeiro ano um trabalho que foi muito importante na época, no primeiro ano de 2018, que o trabalho deles era dividido em grupos, que cada um ia apresentar o plano de cada presidenciável, o plano partidário. Então todo mundo foi obrigado a conhecer todas as linhas partidárias ali. É importante, porque é assim que se determina. Não é só votar em alguém, é mais difícil que isso. Muito mais difícil que isso. Exato. Isso não tem nada a ver com isso. Totalmente. É um negócio muito difícil, muito mais difícil. Não. Nossa, professor, só a favor também.
Mas tem o quê? Tipo assim, o cargo é conhecimento. Aí que tá. Isso não é democracia? Aí pega. Aí pega. Você vai, então, fazer uma democracia aristocrática? Que só pessoas especiais podem se candidatar à vida pública? E se o Zé da esquina... Eu digo mais. Quando eu saí em defesa aqui, eu quase fui linchado nessa sala, isso em 2018, que eu saí totalmente em defesa da candidatura do Paulinho MC, que é um dos chefes do PCC, que ia se candidatar a deputado. Depois não deu certo, porque ele foi preso. Mas eu falei, sou totalmente a favor. Por quê? Porque ele representa, ele ia ser eleito porque ele representava pessoas. Se essas pessoas estão no Brasil, se essas pessoas são população, elas merecem ser representadas. Tudo bem, professor, isso aqui, se não mostrou a verdade, eles são comerciantes. Pois é, são comerciantes. São, mas o que faz o ilícito? Talvez. Não tem, pois é. Mas é meio que isso, porque teve uma... antes, na 2014, teve, não sei se você lembra, uma deputada federal do estado do Paraná, que ela se colocou como prostituta, que ela ia defender essa classe. Daí ficou uma piada, uma polêmica. Mas, quantas prostitutas, quantos profissionais do sexo, ou seja lá como a gente for chamar esse emprego, existem no Brasil e no estado do Paraná? Não precisa de alguém, não tem gente para representar? Não entrou. Não ganhou. Não teve voto suficiente. Mas dá para representar. Se tivesse para representação, tinha que entrar. A questão é essa, tem representação? Então tem que estar lá. Fazer o quê? Mesmo que você não goste, tem que estar lá. Tem população para... eu odeio, muita gente fala isso, eu acho que não tinha que ter a bancada evangélica, porque não se mistura religião com política. Gente, quantos evangélicos tem no Brasil? Uma porrada. Então não é óbvio que tem uma bancada evangélica? É óbvio. Tem que ter, assim, tem que ter, não só dos evangélicos. Isso, mas essa é a ideia. Se você quer lá pegar uma coisa da sua religião... Só que isso que vai ser o legal desse modelo plural. Porque a bancada evangélica ela vai ter uma tendência religiosa. Mas o avanço da tendência religiosa para a democracia vai ser barrado pelas outras. Por isso que é assim. E daí a mesma coisa deles com as outras ideologias. Eles vão tentar barrar que eles não querem. E os outros vão barrar. Essa sempre vai ser a estrutura. Ou achar também, um ponto comum. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Só que aqui não. Sergipe é o menor estado do Brasil, em população. São Paulo é maior. Quantos senadores São Paulo tem? 3. Quantos senadores Sergipe tem? 3. Aqui não tem nada a ver com representação popular. Porque isso aqui é representação de soberania. O que é soberania? Território. Cada estado, o Brasil é uma federação, e não uma confederação como os Estados Unidos. Uma confederação tem independência estatal. Uma federação tem uma unidade estatal. Todos os estados brasileiros são iguais em soberania. A soberania do Brasil é formada pelos estados. Todos os estados têm o mesmo peso. Então, sobre determinação de poder soberano de quem é o Brasil como república espacial, poder, isso fica fechado sobre os estados. Então, não importa se é São Paulo, se é Paraná, se é Rio Grande do Sul, se é Sergipe, se é Amazonas. São a mesma coisa. Então, sempre vai ter 3 senadores. Aqui, diferente dessa representação maluca que a gente tem aqui, não, porque aqui a gente não está representando o povo. A gente está representando os estados. A gente está representando a forma estatal. Isso é uma coletiva e outra individual. Aqui a gente tem uma representação de como que aquele estado pensa ideologicamente, e aqui a gente tem a representação de como aquele estado se sustenta em poder. O senador... Achei isso. O senador é interessante, porque a gente vai ver isso mais para frente, mas isso já cabe falar quando a gente vê as legislações específicas. Mas o deputado tem um mandato de 4 anos, certo? Se como presidente. O senador tem mandato de 8. Por quê? Porque o senador ele não vai lidar com coisas tão dinâmicas quanto isso daqui. É assim, é interessante a sua pergunta. São 3. Na eleição agora, a gente vai eleger 2.
Na eleição passada a gente elegeu um. Então vai sair 2 e 1 fica da eleição passada. Daí sai, daí tem que trocar. Se for reeleito, pode reeleger. E uma eleição 2 e uma eleição 1. Por quê? Porque a dinâmica do Estado, a soberania, ela é mais longo prazo do que aqui. Porque aqui é povo, é dinâmico. A nossa forma de pensar evolui muito mais rápido. Os interesses dos estados não, ele é um projeto. É o projeto de Estado. O projeto de Estado é considerado a longo prazo. A continuidade tem que ser mais longa. Então é 8 anos e nunca tudo de uma vez. Ou fica 1 ou fica 2. Vai trocando de 4 em 4, mas eles uma vez troca 2, uma vez troca 1. Né? Então aqui a defesa vai ser sobre isso. Por isso que a CPI da Covid foi feita aqui. Ah, mas não era interesse do povo? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Porque era questão de como o Estado lidava nacionalmente com a Covid. Então, isso foi compra de vacina internacional, né? Ou seja, envolveu a soberania nacional. Então, a competência foi do Senado. A gente vai ver as competências uma por uma. Mas aqui trabalha muito mais com essa ideia de território, soberania, poder do Estado. Né? Então, é a união dos próprios Estados federativos. Senado, então, tem muito menos gente. Por isso que o Senado não dá tanta briga na CPI, dá. Mas por isso que o Senado não dá tanta briga com toda a sessão da Câmara. Com milhões de partidos, toda a sessão da Câmara. Já, vai ter. Deixa eu te perguntar. Você falou ali do como que eu vou fazer? Que é a... Tem como você bota... Não, da pluralidade. Bota a legenda. Da legenda. No Senado tem isso? Não. No Senado, não. No Senado você pode ter 3 do PT, 3 do PSL, 3 do... Por isso que o pessoal que é senador é mais selecionado. É mais selecionado. É menos. É menos. Aqui não tem, porque aqui não é representação ideológica. Tecnicamente, esse cara, vocês vão ver quando vocês forem ver as competências do Senado, não tem nem muito espaço para projeto ideológico no Senado. Porque é restrito a como o Estado funciona. O Senado ele vai ser o cara que vai fiscalizar o poder público mais profundamente. Diferente daqui, que é propor lei e o cacete. Não. Isso aqui é mais restrito. É ligado com o Estado. O Senado técnica geral fala ali, então Dá uma selecionada. Tanto que a maioria das comissões, não só a CPI, mas as demais comissões, são no Senado. Como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. Que o Senado vai pegar o projeto que foi feito aqui e vai falar, não, isso aqui não está ilegal. É uma competência do Senado. Interessante isso. O Senado pode complementar os projetos de lei que saem do... Não só pode, como vão. Como vão. Porque todo projeto de lei é bicameral. Ele tem que ser aprovado nos dois. Ele tem que ser aprovado pelo povo e pelo território. Ele tem que ser aprovado geral. E não só isso. E às vezes ele tem que ser aprovado por todos juntos. Congresso Nacional. As sessões do Congresso Nacional. O que são as sessões do Congresso Nacional? É a união dos deputados e senadores. Em lugar nenhum. O presidente está lá no Palácio do Planalto, que é do outro lado. Aqui é o poder legislativo puro. Não entra o presidente aqui. O presidente está no poder executivo. Né? Você está aqui, ó. Estou no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto está ali, ó. E aqui está o STF. Tanto que é isso, o poder executivo fica até separado. A justiça fica olhando para o legislativo, para o povo. Essa é a ideia do Niemeyer. Porque a ideia da república é o medo do executivo. Porque o executivo é a forma mais próxima que tinha da monarquia. Então, o executivo, se a gente for pensar, isso é muito interessante até da gente falar. Qual que é o poder mais fraco? Existe poder mais fraco? São iguais, de fato? Na prática, o poder mais fraco é o executivo. É o que tem menos poder. É o executivo.
Daí, como mais forte, o judiciário e o legislativo são bem equilibrados. São realmente, às vezes, dependendo do tempo, um vai ficando um pouquinho mais forte que o outro. Mas sempre o mais fraco é o executivo. Por que, por exemplo? Porque ele é o que tem menos poderes. Ele depende muito dos outros poderes. Porque é uma pessoa. Porque, veja, enquanto aqui você tem uma representação plural, o presidente não é, ele é uma representação única. Então, o medo dele ser um ditador, dele ser impositivo, fez com que as democracias fossem tolhendo o poder do executivo. Vou diminuir o poder desse cara. É. Pode. Com muito poder. Por isso que o verdadeiro político é o político de executivo. Por que todo mundo fala tanto? E isso, eu estou falando até para quem critica, não estou tomando esse partido específico, mas por que todo mundo fala que o primeiro governo Lula, 2002 a 2006, foi um exemplo de política? Porque o presidente não tem tanto poder. Mas o primeiro governo Lula foi a política, que era você falar com os outros poderes para conseguir as coisas. Porque a função do presidente é essa. E por isso que o Bolsonaro recentemente foi tão criticado, por romper com os poderes. Porque um presidente que rompe com os poderes não tem poder. Ele depende muito dos poderes. Então você fica falando quem vai votar para presidente, mas é muito mais importante você ver quem você vai votar para deputado. Para senador. Esses são os mais importantes. Tanto que todo mundo sabe quem votou para presidente. Quer dizer, não sei, né? Não sei, porque aparentemente eu conheço, pelas contas que eu estou fazendo aí, era para o Amoedo ter ganhado, porque parece que todo mundo votou no Amoedo, né? Ninguém mais votou no Bolsonaro, né? Agora o Amoedo devia estar aí. Mas a ideia é mais ou menos essa. O que adianta? Isso é muito interessante. Porque eu vi gente, por exemplo, conheço gente, que votou no Bolsonaro e votou no político do PMDB. Isso não faz sentido. Porque o PMDB é centrão, mas é um centrão oposicionista ao Bolsonaro. Não é igual, tipo, nos Estados Unidos, se você é republicano, Tudo. Se você é democrata, Que é a lógica. Imagina, se eu for votar no Lula, você acha que eu vou votar no Kim Kataguiri, que é oposição do Lula? Qual que é a lógica? Eu estou votando num presidente e num deputado que vai atrapalhar ele em trabalhar? Não, vou votar em alguém que ajude. Exatamente. Sim, exatamente. E teve muito isso, porque é o que eu estou falando, o Senado, desculpa, a Câmara, não faz sentido se você pegar a eleição, a quantidade de votos que o presidente teve atualmente e a representação que o partido dele tem no Congresso, não faz sentido. Porque o PSL, atualmente, ele é o 14º partido com mais cadeiras. Então significa que o próprio eleitor do presidente não sabia qual que era o aliado dele. Compreende? automaticamente tira o poder. Porque a questão é essa, a pessoa vota na pessoa e não na estrutura, na legenda partidária. Eu quero que alguém venha me falar que eleição. Deu para entender essa estrutura? Muito obrigada por ter ensinado isso. Saí da ignorância. E vocês 4 aí? Alguma dúvida? Matheus, Edmilson? Não, beleza, beleza. Tranquilo. Valeu, Ana Paula, tudo bem? Então vou encerrar aqui porque tá tarde já. O Marcos Renato tá até aqui na porta me esperando já. Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.